Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. E nesta semana vamos falar sobre maturidade espiritual. Eu sou o pastor Renato e você é o nosso convidado para viver o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, antes da gente começar, você já é inscrito em nosso canal? Se não, faça a sua inscrição agora mesmo. Com isso, você será avisado em primeira mão de todo o conteúdo que nós publicarmos aqui. E também dê o seu joinha. Isso vai ajudar na divulgação desse vídeo por parte do YouTube. Bom, a equipe Aprenda Mais entende a importância desse tema maturidade espiritual. Por isso, nós trouxemos ele para essa temporada. E a nossa pretensão aqui não é esgotar o assunto, e nem nos colocar numa posição, no status de que nós já atingimos uma maturidade espiritual, mas colocar esse assunto na mesa e dar a importância que a Bíblia dá a ele, e de alguma forma lhe incentivar a ir nesse caminho, buscar conhecimento, sabedoria, crescimento e amadurecimento. Se você tem uma criança, um adolescente em sua casa, você sabe que é um processo natural o crescimento, mas muitos evitam esse crescimento por estar cômodos na sua vida, na fase infantil, na sua fase adolescente, e evita assumir as responsabilidades de uma fase adulta. Isso pode ser patológico e precisa ser combatido. É na maturidade que nós vivemos a plenitude com Deus. Nós queremos trazer um texto em Gálatas capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Pai, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja que esse texto faz uma associação a herdeiro, dizendo que ele tem uma herança para gozar, para viver, mas enquanto ele é menino, ele não difere do servo, porque ele precisa de alguém para estar apoiando, sendo o seu tutor. Jesus, ele veio para nos fazer filhos, herdeiro das suas promessas, e não mais servo. Ele já não nos chama servo, porque ele ama o seu filho e entregou-se na cruz para que eu e você possamos ser herdeiros dele. E essa herança requer um pleno conhecimento daquilo que o Pai nos deixou. E você sabe o que o Pai deixou para você? E você entende que com a vinda de Jesus nós saímos de uma condição de servidão e passamos agora a ser filhos com direito a tudo aquilo que o Pai tem? Deixe-nos te levar para um outro texto, Mateus 13, verso 19 em diante, diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu acho fantástico a forma em que Jesus usa de parábolas para trazer o conhecimento, fazer um paralelo sobre o processo de amadurecimento. Toda semente tem um objetivo: produzir um fruto. Mas na prática nós podemos entender que a mesma semente plantada em terras diferentes,
ela pode produzir ou não, e esses frutos que produzem ainda podem ser diferentes. Note no verso 23 a preciosidade desse texto, em que diz que a semente em que foi semeada em boa terra é aquela que ouve, é aquela que compreende e dá frutos. Veja esses três elementos fundamentais no processo de maturidade cristã: ouvir, entender, compreender e dar fruto. De nada adianta ouvirmos e não termos o entendimento daquilo que o Senhor nos criou para fazer. Se nós não entendermos, nós vamos apenas reproduzir. E eu quero mais uma vez trazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Você tem entendido ou reproduzido o que tem ouvido? Você conhece a sua semente? Entende o terreno, o tempo, a forma que está cultivando, com o objetivo de poder dar o fruto que o Senhor espera? A maturidade cristã faz por esse momento de entendimento de quem nós somos e da palavra do Senhor que está posta através da Bíblia Sagrada e de como ela nos alcança e que forma que ela tem nos tocado e mexido, transformado, sacudido com a nossa vida. E uma coisa importante também dessa parábola do semeador é entender que esse fruto, dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. Medidas diferentes. Nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua medida. Os nossos frutos, eles podem ser diferentes. Nós não podemos jamais comparar um com o outro, julgar o outro em relação ao fruto, à obra que ele está produzindo, a como ele está conduzindo a sua vida, ou determinar como ele deveria fazer. Quando nós assim fazemos, estamos querendo moldar a vida do outro baseado na nossa vida. Mas cada um dá o seu fruto no tempo certo. O processo de amadurecimento e maturidade cristã faz por esse entendimento de que existe uma herança, você é filho, e existe um fruto a ser dado. E esse fruto é seu. E tenha certeza que o Senhor espera o seu crescimento dia após dia. O assunto está apenas começando. Amanhã nós vamos voltar com o segundo episódio, falando sobre esse crescimento, sobre essa busca do amadurecimento. E o que na prática poderemos fazer para viver esse amadurecimento cristão. Até amanhã!